Geração má, adúltera e perversa. Olá, pessoal, é sobre isso que eu vou falar hoje, porque a geração que estamos vivendo hoje, no ano de 2023, no século 21, ela está nessa condição de ser uma geração má, adúltera e perversa. Isso significa o quê? Que a maioria da humanidade vive assim. E isso não é bom. Isso é mal, é ruim, é errado. E se é errado, tem que ser combatido. Isso significa o quê? Que a humanidade tem que deixar de ser má, adúltera e perversa. Essa geração não pode ser assim mais. Então, é preciso uma mudança. É preciso que aconteça da parte de qualquer pessoa um arrependimento, uma purificação dos erros que levam a nossa geração a ser má, adúltera e perversa. Então, isso tem que acabar. Esse mal tem que ser cortado pela raiz. E cada pessoa é responsável por fazer isso hoje. Cada pessoa que está viva hoje no século XXI, no ano de 2023, tem que agir de alguma forma para que isso aconteça. Para que esse mal de ser considerada uma geração má, adúltera e perversa possa ser aniquilada, possa ser extirpada para sempre. Então, cabe às pessoas fazerem isso. A responsabilidade é pessoal de cada pessoa. Aquele que quiser fazer isso, faça. Porque fazendo isso, a nossa geração não vai ser mais uma geração má, adúltera e perversa. Pelo contrário de tudo isso. Vai ser uma geração justa, piedosa, perfeita, digamos assim. Então, isso é preciso acontecer. Porque tanto você como eu não podemos ser cúmplices de uma geração que é má, adúltera e perversa. Não podemos consentir com isso. Não podemos participar disso. Não podemos ser coniventes com esse erro. Esse é um erro gravíssimo que afeta a população do mundo de forma geral. Toda a humanidade está sendo afetada por causa dessa geração que hoje é má, adúltera e perversa. Então, se você quer que essa geração e as próximas se tornem uma geração que não esteja envolvida, que não seja conhecida como uma geração má, adulta e perversa, então a ação efetiva para mudar isso começa a partir de você e de mim. Então é isso que nós devemos entender hoje, porque nós temos que fazer algo em relação a isso. Não podemos cruzar os braços, fechar os olhos, fingirmos que não vemos, para fingirmos que não vemos o que está acontecendo. Porque o que está acontecendo está diante dos nossos olhos, dia após dia. As notícias mostram isso claramente. As notícias que vemos e ouvimos falam isso claramente. Então, isso é culpa da própria geração em si, que se tornou dessa forma, que se tornou má, adúltera e perversa. Agora é hora de mudar esse quadro, acabar com esse tipo de coisa. E aquilo que pode ser feito tem que ser feito pelas pessoas que vivem hoje nessa geração, para que assim aconteça uma mudança. Então, essa questão de geração má, adúltera e perversa já é algo bem antigo, e o próprio Senhor Jesus fala a respeito disso. Eu vou ler o texto aqui. E esse texto está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 39. Está escrito assim, ó. Ele, porém, respondeu. Ele quem? O Senhor Jesus. Ele, porém, respondeu. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Então, naquela época, o Senhor Jesus já discerniu, já entendeu que aquela geração era má, adúltera e perversa. Como está escrito no texto do Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, do versículo 29 a 32. Então, nós devemos entender isso, que se já naquela época a geração era má, adúltera e perversa, como é que ela está hoje?
está muito pior do que naquela época, porque hoje a humanidade cresceu em número maior ainda do que naquela época, de habitantes. Então, hoje, a condição da humanidade está muito pior do que naquela época. Se naquela época já era ruim, hoje está muito pior ainda do que naquela época. Essa é a realidade, pessoal. Mas isso pode mudar, sim. Cabe a cada pessoa consciente entender a situação e ver que tudo isso está errado. E quando as pessoas hoje perceberem que isso está errado, elas têm que tomar a decisão firme de mudar o que está errado. Se purificar do erro no qual essa geração está má, adulta e perversa. Ela tem que mudar os erros que contribuíram para que a geração de hoje esteja má, adulta e perversa. Isso pode acontecer sim. Basta a ação efetiva de cada pessoa para agir de uma forma que o que acontece nessa geração possa ser mudado. Mudado para melhor. Mudado para algo mais perfeito. Mudado para algo mais importante, decisivo assim. Que vai contribuir para que essa geração possa mudar. Possa melhorar. Possa estar cada vez mais crescendo em algo bom, justo e piedoso. Então, é preciso uma educação na justiça. É preciso que as pessoas possam agir de forma irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum. Então, tudo isso vai contribuir para que a nossa geração e as gerações futuras não possam ser conhecidas por ser uma geração má, adulta e perversa. Então, é hora da humanidade se conscientizar disso e querer mudar essa situação. É claro que para mudar essa situação, ela precisa se arrepender e se converter a Cristo Jesus. Ele sim será o agente da mudança dessa geração, da mudança de pensamento, da mudança de atitudes, da mudança total. O Senhor Jesus é a cura total para essa geração. Então, é hora disso acontecer. Então, eu vou ler aqui uma música, aliás, uma letra de uma música que fala sobre essa questão. Chama-se Involução. A geração que estamos vendo hoje está evoluindo, porque está totalmente má, adúltera e perversa. E é isso que contribui para a involução das pessoas. Não há evolução alguma, pelo contrário, há involução. A humanidade está regredindo, está sendo totalmente escravizada pelo pecado. Isso contribui, sim, de forma efetiva, para que a geração seja conhecida como uma geração má, adúltera e perversa. Então, eu vou ler aqui essa letra que se chama Involução. Está escrito assim, ó. Nossa geração cresce e vive na era da incerteza. Isso é verdade, pessoal. A nossa geração vive nessa era da incerteza, da dúvida, da mentira, da incerteza, ela vive assim, de uma forma que só confia em mentiras. Nossa geração cresce e vive na era da incerteza, vive na era das verdades relativas. Ela não tem firmeza alguma, ela tem dúvida. Ela é uma geração inconstante em todos os seus caminhos. Então, é assim que cresce e vive essa geração, na era da incerteza. Nossa geração cresce e vive na era da incerteza, onde o progresso destrói ao invés de ajudar. O progresso da humanidade hoje está a destruindo, porque ela está progredindo em pecados, em abominações, em iniquidades, impiedades. Ela está
ela está progredindo nessas coisas. O progresso dela acontece por causa disso. Então, ele diz aqui, ó, onde o progresso destrói ao invés de ajudar. Então, essas coisas que eu falei aqui não ajudam a humanidade a progredir em nada. Pelo contrário, isso não ajuda a nada, só prejudica, só atrapalha, só leva a humanidade para a ruína e perdição. É assim que é. A poluição mental invadiu nossos corações. Então, a poluição mental invadiu os corações dessa geração que é má, adúltera e perversa. A poluição mental. Então, hoje, a mente das pessoas está corrompida, está deturpada, está pervertida, está cauterizada cada vez mais. E assim fica difícil existir uma evolução. O que existe, na verdade, é involução. Isso é um mal que, infelizmente, está acontecendo hoje. Ambição, medo, inveja, violência, involução total. Então, onde existe ambição, medo, inveja, violência e outras coisas muito erradas, o que acontece é involução total. Total mesmo. Isso é bom? Não, é ruim. É errado. É perverso. E ninguém em tempo algum pode contribuir para que essa coisa perversa aumente cada vez mais. Deixa eu ver aqui. Degradação, involução total. Degradação espiritual. A degradação espiritual hoje, nessa geração, é muito nociva, é inconveniente, é algo que está estragando a humanidade. É um fermento colocado para a humanidade evoluir cada vez mais. Essa é a realidade. Involução total. Total. Então, a involução que está acontecendo hoje é total. Infelizmente, essa é a realidade. Aí ele continua dizendo aqui, ó, na segunda estrofe. Idealistas não conseguem nos livrar. Nenhum idealista que existiu nesse mundo conseguiu nos livrar desse mal que se chama geração má, adúltera e perversa. Nenhum. Todos fracassaram. Porque eles mesmos tentaram, mas não conseguiram. Porque a maioria da humanidade está contaminada por esse mal, pelo adultério e pela perversidade. Idealistas não conseguem nos livrar. Tentam mudar o quadro negro que pintamos. Então, o quadro negro que vemos no mundo de forma geral, por causa dessa geração má, adulta e perversa, foi isso que nós pintamos. Nós criamos isso com nossas atitudes erradas. Então, a culpa é sua e minha. Essa é a realidade. Mas se a culpa é sua e minha, nós temos que assumir essa culpa e agirmos para mudarmos o que nós mesmos causamos no mundo. É isso que tem que acontecer. Idealistas não conseguem nos livrar. Tentam mudar o quadro negro que pintamos. A poluição mental invadiu nossos corações. Ambição, medo, inveja, violência, involução total, degradação espiritual, involução total. Então, ele enfatiza novamente aqui que essa é a realidade. A involução total da humanidade decorre do erro de ser uma geração má, adúltera e perversa. Essa é a realidade. E todos nós temos que entender isso hoje. Só não vai entender isso hoje aquele que insistir na teimosia perversa
de continuar praticando coisas que vão contribuir cada vez mais para a evolução total da humanidade. E isso é o que acontece com essa geração má, adúltera e perversa. Todas as atitudes que as pessoas praticam hoje são atitudes más, adúlteras e perversas. Assim não tem como a humanidade melhorar em tempo algum. Vai só piorar. E vai cada vez ficando pior e pior e pior, cada vez mais. Involução total significa isso. Aí ele começa a falar aqui agora da solução. Qual a solução eficaz para mudar esse quadro de sermos uma geração má, adúltera e perversa? Ele vai falar aqui de forma bem clara e simples para você entender. Meu Deus, só você é capaz. Então, só Deus é capaz. É hora de se conscientizar disso. Só Deus é capaz de mudar o quadro real dessa geração má, adúltera e perversa. Só Deus e mais ninguém. Meu Deus, só você é capaz de mudar a história do homem. A história do homem hoje, ela se caracteriza por ser uma geração má, adúltera e perversa. É verdade, sim. Meu Deus, só você é capaz de mudar a história do homem, a nossa visão, o destino do mundo. Então, a nossa visão errada, pervertida, tem que ser mudada. O destino do homem hoje tem que ser mudado. Mas só Deus é capaz de fazer isso. Só a ação dele eficaz, com o seu poder, com a sua graça, com o seu amor, pode destruir essa geração má, adúltera e perversa. Não destruir as pessoas em si, mas destruir as atitudes que fazem essa geração ser má, adúltera e perversa. Como está acontecendo hoje. Você é e faz a revolução do amor. Então, Deus é e faz a revolução do amor. A revolução do amor precisa acontecer. Não apenas a revolução do amor, mas a revolução da graça. A revolução da sinceridade, da verdade. A revolução do evangelho. A revolução da mudança de vida, de mente. A metanoia, a revolução da metanoia tem que acontecer da parte de Deus. Porque só Ele é capaz de nos livrar do que está acontecendo hoje, por sermos consideradas uma geração má, adúltera e perversa. Você é e faz a revolução do amor. Só você é capaz de acabar com essa regressão. Essa regressão na humanidade se chama geração má, adúltera e perversa. Isso é regressão. Regressão mesmo, terrível, má, que só traz más consequências e maus resultados para a humanidade de forma geral. E todos nós estamos sofrendo as consequências disso hoje. Dá para ver isso claramente. Só você é capaz de acabar com essa regressão. Revolução do amor. A cura da nossa geração. Então, só Deus é a cura da nossa geração, que é conhecida como uma geração má, adúltera e perversa. Só Deus, mais ninguém. A ação dele pode trazer à existência o que não existe hoje, que é uma cura. Mas a ação poderosa dele pode fazer com que essa cura aconteça. E aí a nossa geração será curada e não será mais uma geração má, adúltera e perversa. Isso é um fato real, que pode acontecer literalmente, porque a ação de Deus poderosa, quando ele vai agir, ninguém pode impedir o seu agir, quando ele quiser curar a nossa geração dessa forma. A cura da nossa geração, a cura total. A cura total significa que essa cura vai atingir
todos os seres humanos que estiverem vivos hoje no século XXI, de forma total, de forma unânime. Então, de forma eficaz, isso vai acontecer. Isso é algo bom, pessoal. Nós devemos entender isso hoje. Então, cada ser humano que está vivo hoje no século XXI tem que entender isso hoje, uma vez por todas. Essa é a nossa única cura, a nossa única saída, a nossa única alternativa. Porque, de sua parte, de minha parte, de nós mesmos, não vamos conseguir fazer isso. É preciso a ação sobrenatural de Deus. O poder dele pode fazer isso. Porque para ele não há impossíveis em todas as suas promessas. É verdade. O Todo-Poderoso pode fazer isso. É algo simples para ele. Mas para que isso aconteça, a humanidade de forma unânime tem que querer isso. De forma sincera e verdadeira. Aí sim, a operação de Deus vai acontecer e vai causar o fim da geração má, adúltera e perversa. Essa é a verdade, pessoal. Nós temos que entender isso hoje, porque não podemos ficar agindo como se isso fosse algo comum e normal. Não podemos aceitar esse tipo de coisa. Não podemos aceitar uma geração má, adulta e perversa. Não podemos deixar que os nossos filhos, os nossos netos e bisnetos futuramente possam ainda estar vivendo numa geração má, adúltera e perversa. Então, é algo decisivo que o ser humano hoje faça, ou melhor, peça para Deus, se humilhe sob a poderosa mão de Deus, se sujeite a Deus de forma verdadeira e possa rogar a Ele, clamar a Ele, rasgar o coração diante dele, pedindo para que Ele possa intervir com seu poder eficaz para destruir a geração má, perversa e adúltera, de forma que ela nunca mais possa existir nesse mundo. É isso que tem que acontecer. Então, agora eu vou ler aqui um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos do versículo 20, do versículo 27 a 29. Atos 17, do versículo Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 27 ao 29. Então, aqui vai falar sobre o dia em que Paulo, ele pregou o evangelho no Areópago, em Atenas, diante dos filósofos que ali existiam. Então, isso foi importante. E esse texto eu vou ler, uma parte desse texto eu vou ler aqui agora. Está escrito assim, ó. Está escrito assim: para buscarem a Deus se, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Então, Deus não está longe de cada um de nós hoje. Ele não está longe dessa geração que é má, adúltera e perversa. Não, ele não está longe, ele está perto, ele está ao nosso alcance. Ele está diante de você e de mim também. Então, é importante entendermos isso para que possamos saber que se a nossa atitude for essa de nos humilharmos sob a poderosa mão de Deus e clamarmos a Ele de forma sincera e verdadeira, com convicção, com fé, e pedimos a Ele para Ele mudar a nossa geração, isso vai acontecer mesmo, sem dúvida alguma. Para buscarem a Deus se, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Então, nós vivemos em Deus, nos movemos em Deus e existimos em Deus. Essa é a realidade, essa é a verdade. Como alguns dos vossos poetas têm dito. Então, os poetas que existiam na Grécia naquela época, eles diziam isso claramente. O que eles diziam em suas poesias, em suas palavras? Eles diziam o quê? Eles diziam que
porque dele também somos geração. Então, os poetas afirmavam isso, que eles mesmos eram geração de Deus, ou seja, eles eram criados por Deus, eles foram criados, eles foram feituras das mãos de Deus. Deus os criou assim. Então, não havia ateísmo deles nessa área, porque eles sabiam de quem eram geração. Eles eram geração de Deus. Os poetas sabiam disso. Essa afirmação é válida, é certa, é perfeita, é a afirmação que condiz com a realidade. Porque dele também somos geração, sendo, pois, geração de Deus. Então eles afirmavam isso. Eles afirmavam que de Deus eles também eram geração. Aí Paulo fala: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Então, a nossa geração hoje não pode pensar, não deve pensar que a divindade, ou seja, que Deus é semelhante ao ouro. Ouro é algo perecível. Possa parecer que seja precioso, mas é algo perecível, vai acabar. Então não devemos pensar que Deus é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra. Uma pedra que você pega aí, uma pedra paralelepípedo, uma brita, uma pedra de granito ou qualquer outra pedra que exista aí, você não pode, em tempo algum, dizer que Deus é semelhante a uma pedra, a prata ou ouro. Não faça essa comparação como se a prata, o ouro e a pedra fossem iguais a Deus. Não faça isso. Se você está vendo hoje nessa geração má, adulta e perversa, não faça isso em tempo algum. Isso é errado. É errado mesmo. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Então, o homem trabalha no ouro, na prata e na pedra segundo a sua imaginação. Ele esculpe, ele modela, ele corta essa pedra, ele faz cordões de ouro, anéis de prata, ele faz esculturas com pedras, e você não pode, ele faz tudo isso segundo a sua imaginação, e você não pode pensar que Deus tratar a Deus dessa forma também. Não, não faça isso. A nossa geração não pode fazer isso. A nossa geração tem que mudar o que está acontecendo. E a atitude de mudar tem que partir da própria humanidade em si, reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo a capacidade de Deus, reconhecendo a divindade de Deus. Então, quando isso acontecer, e a humanidade se sujeitar e se humilhar sob a poderosa mão de Deus, Ele vai agir para mudar o que está acontecendo hoje na nossa geração, que infelizmente se tornou má, adúltera e perversa. Então, pessoal, nós devemos entender essa realidade. Nós devemos entender que isso é real. Isso pode acontecer mesmo, de fato e de verdade, para que assim Deus possa ser a cura total dessa geração má, adúltera e perversa. Ele tem que agir para curar mesmo. Ele tem que agir como um remédio, uma solução, como a única salvação que existe para essa geração má, adúltera e perversa. Não é uma outra coisa a fazer a não ser esta. Então, é isso que nós devemos entender e nós devemos fazer isso. Cabe a cada um de nós fazer isso. Então, se você quiser mudar essa geração, a mudança começa em buscarmos a Deus.
mas buscarmos a Deus mesmo, de fato e verdade. Assim, tudo vai mudar. Então, eu espero que essa mensagem possa ser útil para as pessoas hoje, para que elas possam entender que a sua geração e a minha geração, onde estamos hoje, que é má, adulta e perversa, pode mudar. Então eu espero que isso aconteça. Vamos clamar a Deus para que Ele possa agir e nos mudar, e fazer com que isso possa mudar hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.